Olá a todos! Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência nas nossas UTIs, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no Instagram no @movimenta_UTI. E eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram também, no @SanclerBernardes. E juntos, você nos encontra aqui no nosso podcast UTI Informa em Ação. Nos acompanhe no YouTube e nas nossas plataformas de áudio. Nesse nosso episódio, a gente vai falar sobre eletroestimulação, um choque de realidade. E para ter essa conversa com a gente trouxe hoje um convidado muito especial, que é o Paulo Eugênio. Paulo Eugênio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra poder contar com você aqui para a nossa conversa. E eu vou, em primeiro lugar, abrir para que você possa se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo, para que a gente possa, então, iniciar uma conversa aí sobre esse assunto tão interessante que é a eletroestimulação dentro da UTI, obviamente. Bom, primeiro agradeço a vocês pelo convite. Para mim também é uma honra estar falando com profissionais do mais alto nível. A Débora já conhecia das publicações aí, das redes sociais. Sancler é conhecido de velhos tempos aqui de Brasília, então me sinto feliz aqui em estar podendo contribuir com vocês, um trabalho tão interessante, informar as pessoas, né? Tem tanta coisa fútil para as pessoas perderem tempo na internet, né? E tá em um ambiente que você traz informação de qualidade, poder fazer parte disso é muito importante para mim. Bom, sou fisioterapeuta, sou graduado pela Universidade Católica de Salvador, na Bahia. Depois eu fiz meu mestrado em Educação Física e fui muito para a área da fisiologia, mas sempre atuando na terapia intensiva e sempre tentando linkar essa coisa da fisiologia do exercício, da fisiologia clínica, com a terapia intensiva, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu tenho visto vocês falarem de coisas nesse sentido, acho que isso que falta muito na terapia intensiva, esse conhecimento. E depois eu fiz meu doutorado em Ciências e Tecnologias e Saúde e avancei para essa área da inovação tecnológica, desenvolvimento de novos devices, novas técnicas, tanto diagnóstico quanto tratamento, e estou firme aí nessa luta. Muito bem, seja bem-vindo. Para a gente também é um prazer, Paulo, ter você aqui com a gente, porque a nossa ideia é sempre trazer algum tema meio fora da caixa, e apesar de, né, Sancler, a eletroestimulação, ela poder até parecer ser um tema ali comum na UTI, a gente sabe que no fundo não é, e talvez o comum da UTI não seja o ideal, e é isso que a gente vai discutir hoje, né, Paulo? Então, acho que para a gente é um prazer ter você aqui, você que é uma referência, né, nessa área. Então, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Ótimo. Paulo, para a gente dar o pontapé inicial na conversa, eu queria perguntar uma coisa para você, assim. Na sua opinião, você que lida com isso, né? Por que você acha que a eletroestimulação ela tem ganhado espaço dentro da terapia intensiva? Por que ela tem, como Débora acabou de falar, tem ficado algo relativamente comum, pelo menos de se falar? Depois a gente vai discutir aqui se esse comum ele é realidade ou não, mas de se falar. Por que ela tem ganhado esse espaço? Eu acho que vem ocorrendo uma quebra de paradigma muito grande. Estava até falando com Débora outro dia no Instagram, respondendo a postagem dela. A gente precisa ter essa quebra de paradigma. E quando algo novo ele acontece, tem um estudo em inglês que mostra isso, né? Quando algo novo, uma publicação nova, uma tecnologia nova, ela sai e ela é comprovada que tem um efeito positivo, isso leva em torno de 15 a 20 anos para entrar numa prática clínica corrente, né? E o que aconteceu nos últimos anos é que muitos avanços relacionados à mobilização precoce, aos exercícios, né, no paciente internado na unidade de terapia intensiva, isso foi ficando uma coisa mais comum, e hoje eu acho que não tem nenhuma UTI que se preze que não se faça exercícios nos pacientes, né? Eu acho que não cabe nem mais hoje um estudo que tem um grupo controle como antes a gente podia fazer, não fazer nada e fazer uma mobilização precoce mais direcionada nos pacientes. E com isso foi quebrando um paradigma que precisava exercitar os pacientes, que precisava entregar mais nutrição para esses pacientes. Só que começaram a enxergar algumas brechas nesse sentido, né, dos pacientes, principalmente que não conseguem se exercitar de forma ativa, ou mesmo os que fazem exercícios ativos, mas são exercícios muito leves, que não conseguem aumentar de maneira adequada o metabolismo, e daí começou a se pensar em fazer esse recrutamento dessa fibra muscular por eletroestimulação.
Acontece que no começo a gente sabia muito pouco sobre dose. Eu tô falando no começo e colocar na gente, assim, né? Porque os primeiros estudos aí mais relevantes são da década de 80, final da década de 80. E começaram a mostrar alguns resultados, começaram a mostrar a segurança da técnica, porque tudo começa com a segurança primeiro, né? E aí as evidências elas foram aumentando, as pessoas foram ficando menos preocupadas com essa questão da segurança, e aí praticamente aí 30 anos, a ficha começa a cair. Aí todo mundo começa a pensar em utilizar, começa a querer usar, mas ainda tem muito para se avançar nessa área. Eu acho que foi essa mistura aí de um tempo da maturação mesmo, da criação de um novo paradigma aí dos últimos 15, 20, 30 anos de pesquisa saindo nessa área, com esse aumento do conhecimento das pessoas perceberem que o paciente na UTI ele não pode ficar parado. Se ele ficar parado, ele vai morrer mais rápido, ou vai ficar muito pior se ele sair da UTI. E acho que talvez, eu não sei o que você acha sobre isso, mas talvez também esse boom e facilidade, acho, de informação que a gente teve também nesses últimos anos, né? Eu acho que acabou disseminando mais, né? Fazendo ser mais fácil a difusão desse conhecimento também, né? Sem dúvida, eu não tinha pensado nisso, mas te ouvindo aqui, sem dúvida, eu acho que a informação ela ficou, principalmente na pandemia, né, que quebrou esse novo paradigma também, é um novo paradigma, essa coisa de se reunir online. Talvez a gente não pensaria nisso aqui antes, a gente ia marcar em São Paulo, em Natal, aqui em Brasília, para a gente poder fazer esse bate-papo. Isso agora é coisa comum, já está no imaginário já. Então, eu acho que esse avanço tecnológico que aconteceu, os avanços tecnológicos ele acontecem muito fortemente nas guerras e nas pandemias. A gente viveu uma pandemia e ainda com risco de voltar agora, né? A gente está vendo a China aí com novos casos. Talvez a gente ainda esteja vivendo, pelo menos passando, né, por ela. E aí tem uma guerra também, que não é uma guerra mundial, mas é uma guerra importante. Então, muitos avanços tecnológicos vão acontecendo e realmente essa questão da disseminação da informação com as redes sociais, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, faz as coisas avançarem mais rápido. Você tem razão, concordo com você. Muito interessante isso de falar, porque realmente é um boom de informação e ele é acessível para todos. Então a gente tem dois perfis aqui, né, que ouvem a gente no podcast, que é um perfil de profissionais que estão buscando, né, melhorar suas condições profissionais e consequentemente pessoais, e de alunos que estão em desenvolvimento, que eu e Débora lidamos frequentemente com alunos de graduação. E hoje um aluno de graduação, ele chega num estágio, no seu 8º semestre, no 9º semestre, perguntando por que a gente não coloca uma eletroestimulação no paciente, né? Coisa que não era muito imaginável e acessível antigamente. Eu acho que tem a ver com isso também. E outra coisa, opinião particular minha, né? Tudo que é novo, não estou falando que a eletroestimulação é nova, mas esse perfil da eletroestimulação que a gente está discutindo aqui, tudo que é novo é atrativo, então tem de fazer com que as pessoas queiram, né? Eu quero aquilo ali, eu quero aquilo para mim, eu tenho, porque aquilo ali é novo, interessante, né? Mas eu fico pensando assim, né, a gente estava falando sobre, então, parece que tá um pouco mais, não sei se essa palavra é melhor, mas vamos usá-la, tá um pouco mais popular, né, essa coisa da eletro dentro da UTI, mas aí agora eu queria que a gente falasse, né, o Paulo, o Sancler, se também não tem um lado um pouco de, peraí, vamos tomar cuidado, porque eu penso assim, né, eu fico pensando que a gente tem aí um conhecimento de eletro, vamos falar da graduação, que é um conhecimento de eletro X, que vem na graduação, muito voltado para uma ortopedia, às vezes para um paciente neurológico, e aí chega na UTI e fala, legal, na UTI pode fazer eletro, vamos fazer eletro na UTI também. E aí essa transferência simplista, né, de repente o que a gente já vem aprendendo há um tempo da eletro, ela pode ser feita de uma forma tão simplista assim para os pacientes dentro da UTI, porque eu fico com esse receio às vezes, sabe, de é animador, todo mundo tá afim de fazer, o conhecimento eu acho que tem aumentado, mas será que cabe tudo numa caixinha, assim, a eletro se faz assim, né, na graduação, na disciplina, com o paciente da ortopedia, da neuro, da UTI, e aí é só pegar essa caixinha da eletro e enfiar dentro da UTI? É assim, será? Será que a gente vai levar esse assunto para a disciplina de termoeletrofototerapia e vai ser igual, né? Na mesma aula vai acrescentar um slide e todo mundo vai sair formado com habilitação para fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente no futuro próximo aí, ou na pós-graduação, ou mesmo na graduação,
dentro da disciplina de terapia intensiva vai ter alguma coisa, precisa ter alguma coisa nesse sentido, porque não é a mesma coisa. Eu acompanho vários perfis de eletroestimulação no Instagram, por exemplo, no YouTube também, e conheço várias pessoas de várias áreas, né? O meu orientador aqui em Brasília foi o João Durigan, que é um cara muito fera da eletro, assim, dentro da ortopedia, um cara que entende tudo do assunto, e o TI é outro mundo. Então, eu não me arrisco, por exemplo, a ir para uma clínica de ortopedia tratar alguém que fez uma cirurgia de joelho, que a gente sabe que usa eletroestimulação, só para fazer eletroestimulação. Fala assim, não, você não entende eletroestimulação, então agora é a fase da eletroestimulação, trate. Eu não vou me sentir seguro, porque eu preciso entender daquela cirurgia, eu preciso entender das fases, quando que eu posso fazer aquilo. É a mesma coisa com a eletroestimulação na UTI. Então, não adianta o cara ser o expert da eletroestimulação dentro da ortopedia, da neuro, e colocar essa pessoa lá dentro, porque é totalmente diferente e tem vários fatores envolvidos nisso. Um deles é a questão da segurança, você entender o paciente, o que aquele paciente tem e como que eu monitorizo ali a segurança dele. Será que esse profissional de outra área tem essa formação? Não tem. Não tem porque a gente sabe, a gente passa 2 anos na residência, são 5.000 horas, 6.000 horas de residência na terapia intensiva, depois de você se formar, mais tempo do que até na graduação, não é à toa. Então, você precisa juntar esses dois conhecimentos e, obviamente, você vai extrair muitas coisas ali, né, a base daquela formação da eletroestimulação, mas você precisa ter o background de um especialista em terapia intensiva. Então, é uma soma de conhecimentos, assim, não é a mesma coisa. Minha opinião. Não, eu super concordo. Sabe, deixa só eu terminar o raciocínio, Sinclair. Eu super concordo, porque eu acho que por isso que a gente quis trazer esse tema para o nosso podcast, porque a ideia do nosso podcast é essa de mostrar que a gente precisa pensar fora da caixa, né? As caixinhas, as coisas fragmentadas, definitivamente elas não funcionam, né? E aí é essa sensação que eu tenho. Primeiro existe uma caixinha de UTI. Eu lembro quando eu fiz na época que eu fiz o aprimoramento, alguns anos atrás, eu lembro se você falasse assim, por exemplo, vamos fazer um TENS nesse paciente, vamos fazer uma eletro. A primeira resposta era, Débora, a gente veio para UTI porque a gente não gosta disso. A gente não gosta de recurso. Não, né? Então existia a caixinha da UTI onde não cabia a eletro, né? Aí, de repente, começou-se a ideia da eletro, mas eu sinto, às vezes, que é isso. Existe uma outra caixinha, que é a caixinha da eletro, com essa ideia de, então vou pegar um livro de eletro, vou estudar como funciona a eletro, e aí eu vou trazer isso para a UTI, né? E, na verdade, na minha opinião, que é o que você estava falando, Paulo, a gente precisa abrir essas duas caixinhas, né? Abrir a caixinha da UTI para receber a eletro, né? E tirar essa ideia de que ali não é lugar disso, mas também abrir essa caixinha da eletro quadradinha que não vai caber dentro de um paciente de terapia intensiva, né, Sinclair? Com certeza. Eu estava outro dia conversando com o Francimar, lá de Recife, que é um outro grande, né, atuante aí da eletroestimulação, né, uma referência, e aí a gente estava conversando sobre diversas coisas dentro da eletroestimulação, e a gente fez uma analogia que era assim, poxa, a Power Brief veio e trouxe um dispositivo para treinamento muscular inspiratório. E aí todo mundo começou a achar que fazer fisioterapia respiratória você dá o Power Brief para um paciente. E aí não tem uma avaliação, não tem uma prescrição, não tem uma progressão, não tem as especificidades daquele tipo de paciente que você está tratando. Então é mais ou menos isso que vocês dois colocaram. Pô, todo mundo sabe que a eletroestimulação faz estimulação faz a contração muscular por meio de uma estimulação elétrica. Mas não é eu chegar lá e botar em qualquer paciente de qualquer forma. Eu não posso só transferir isso. Eu preciso entender as bases e principalmente a especificidade da prescrição da terapêutica, né, para que você tenha bons resultados. Isso eu acho que é fato. E isso, cada vez mais, a gente tem uma geração, a gente tem mais recursos e mais conhecimento, mas a gente tem uma geração também que é mais cômoda, que é mais imediatista, e acha que pode ser tão simplista assim, você tirar uma coisa e outra. E aí, o que eu queria perguntar para o Paulo é que ele pudesse, então, trazer para o pessoal, assim, se você tivesse que elencar pontos muito positivos, de uma maneira resumida, mas pontos positivos dessa eletroestimulação. Porque é que neste cenário, nessa caixinha que a gente abriu e misturou tudo, já é um liquidificador, não é mais uma caixinha, a gente está misturando tudo, o que a eletroestimulação traz de bom para o nosso paciente crítico? Bacana. Antes de te responder, vou fazer aqui algumas rápidas considerações,
Porque é como você falou, a coisa parece muito simples e se você for buscar, como Débora colocou aqui no livro, você vai se enrolar, porque na verdade o que a gente fez nos últimos anos, coloco o Francimar dentro disso, que é um grande amigo, um cara que eu estou sempre trocando ideia aí sobre eletro e outras coisas também, um cara que eu admiro demais, e você tem que estar cercado de pessoas boas, né, para as coisas irem avançando. Então a gente sintetizou algumas coisas relacionadas a eletro para a terapia intensiva. E aí, quando a gente fala de eletroestimulação, a primeira coisa que a pessoa que vem à cabeça, assim, minha mãe, né, ela vai falar, não é feitiçaria, é tecnologia. Vai pensar na feiticeira fazendo aquela estimulação no abdômen. Outra pessoa pensa, é o FEIS, né? Então, assim, existe uma confusão muito grande sobre o que é eletroestimulação, até porque a indústria fez isso no Brasil. Por exemplo, o termo FEIS, né, Functional Electrical Stimulation, não é uma corrente. O FEIS é um tipo de aplicação de correntes. Eu posso pegar vários tipos de corrente e fazer FEIS, fazer um movimento que leve uma contração, que faça uma função, por exemplo, levar comida à boca. E aí, quando você vê, por exemplo, a definição de TENS, né, TNS, Transcutaneous Nerve Electrical Stimulation, estimulação transcutânea elétrica do nervo. Qualquer coisa pode ser isso, entendeu? Então, a gente tem tentado propor assim, uma nomenclatura mais específica para criar menos confusão, mas basicamente o que a gente tem que pensar quando a gente fala de eletroestimulação, a aplicação do fisioterapeuta, a gente está pensando numa eletroestimulação transcutânea. Eu não vou introduzir nenhum... Normalmente não se faz isso, óbvio, o pessoal da acupuntura usa e tal, não tem nada de errado nisso. Mas quando a gente pensa assim, em ganho de força, massa muscular e aplicação na UTI, a gente está pensando em eletroestimulação transcutânea. Quando eu falo de eletroestimulação transcutânea, eu estou pensando em estimular normalmente nervo e músculo. Porque quando eu estimulo o nervo, eu despolarizo o músculo. Eu só estimulo o músculo diretamente quando esse paciente está desnervado. Que não é o comum o paciente estar completamente desnervado na UTI. Ele tem alteração de condição nervosa, mas tem ali fibras funcionantes ainda. Então, eletroestimulação transcutânea neuromuscular. E aí eu tenho uma outra ramificação, que é uma ramificação pensando em diagnóstico, e basicamente a gente tem 2 testes diagnósticos hoje, de diagnóstico, que é o teste de eletrodiagnóstico de estímulo, que mede cromaxia real base, e tem a mensuração da curva intensidade duração. E pensando em tratamento, aí eu tenho várias aplicações pensando no paciente na UTI. Eu tenho, por exemplo, a aplicação pensando em dor, eu tenho uma aplicação pensando em ganho de força e massa muscular, eu tenho uma aplicação para aumentar a microcirculação, ou melhorar a microcirculação. A gente tem algumas evidências hoje já mostrando que isso é possível. E a gente tem também uma aplicação pensando em redução de inflamação desse paciente. O que tem mais evidência hoje? Manutenção de força e massa muscular. Segundo, dor. Aí depois vem microcirculação e redução da inflamação. Mas basicamente esses 4 pontos aí a gente tem possibilidade de aplicar a eletro. Tá, vou pôr uma pergunta aqui que a gente tinha pensado, talvez mais para o final, mas vou aproveitar. A gente fala muito na UTI, né, discute muito sobre a mobilização passiva e lá. E aí, a gente vai substituir a mobilização passiva pela eletro? Pergunta essa polêmica. Pergunta é boa demais. Mas ela é muito boa, ela é excelente. Eu gosto de você, viu, Débora? Eu tô brincando aqui, porque as pessoas hoje em dia parece que muito polarizado, né? Assim, é sim ou não, é binário. É sim ou não, é bom ou ruim. E eu sempre pensei diferente, sabe? Eu nunca fui da área da ortopedia, mas eu vi o pessoal da fototermoeletro brigando com o pessoal da terapia manual. Terapia manual, eletro não funciona, negócio de terapia manual, não. Eu acho que você tem que pegar a técnica adequada e aplicar no momento certo naquele paciente, né? O único ponto, assim, que eu sempre coloco, e com muita cautela para as pessoas não entenderem de maneira equivocada, eu penso assim, na mobilização passiva, ela não aumenta o metabolismo. Então, eu não posso pensar em mobilização passiva pensando em ganho de força e massa muscular. Mas eu vou deixar de tocar meu paciente. Primeiro, o toque é terapêutico.
Segundo, quando eu mobilizo, quando eu pego a perna do meu paciente e estou ali mobilizando, eu estou ali lubrificando a articulação, eu estou de alguma maneira mantendo aquela musculatura alongada, as estruturas alongadas. Então eu não sou contrário à mobilização passiva. Tem colegas que são bem, gostam da polêmica, mobilização passiva não serve, não sei o quê. Não serve para quê? Quando eu operei meu joelho, o fisioterapeuta ia lá, fiz LCA, e ele mobilizava passivamente, nossa, era fantástico. Então, eu acho que o paciente tem que ser tocado, tem que ser mobilizado, mas não pensando em ganho de força e massa muscular. Você vai preparar, deixar aquela articulação íntegra. E com relação à mobilização precoce, eu acho que a eletroestimulação é uma ferramenta da mobilização precoce, e não um substituto da mobilização precoce, né? Eu penso assim. Foi ótimo. A gente também, né, Sinclair? Eu queria aproveitar o gancho, né, que você colocou a intervenção certa no momento. A intervenção é certa se ela for no momento certo também, né? E aí eu queria puxar agora, não vai ser polêmica, essa vai ser fácil para você responder. O que mudou de uns anos para cá? Então, acho que essa conversa está muito legal porque a gente está saindo muito da caixinha e é esse nosso objetivo, né? Então a gente já colocou aí algumas, e depois, se der tempo, a gente pode falar mais sobre essas outras opções, né, que a eletro traz, né, não só da parte muscular, mas falando mais agora, acho que da parte muscular, né? O que mudou, ou quais foram esses pensamentos que saíram da caixa, que fizeram a gente passar de um momento que talvez a gente não tinha tão bons resultados com a eletro, para agora que a gente vê artigos muito bons, né? Esse último do grupo de Ribeirão Preto, que foi publicado com excelentes resultados. Então, eu fico imaginando, né? Não conheço aí a história como você, mas eu fico imaginando que coisas mudaram no meio do caminho, né? Não sei se o paciente certo, se a intervenção certa, se o aparelho certo, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco isso pra gente, assim, o que saiu da caixinha da eletro quadrada que não funcionava na UTI e que começou-se a fazer e que tem funcionado agora e por isso os bons resultados. Maravilha. Eu penso assim, algumas coisas mudaram. Primeiro é o entendimento melhor sobre a fisiologia e fisiopatologia dos pacientes, né? E a relação disso com a eletroestimulação. Hoje a gente tem estudos em pessoas saudáveis mostrando a dose. Como que eu tenho que estimular, qual é o nível de contração, quanto de largura de pulso, de intensidade, de frequência, tempo on, tempo off, rise time, decay. E a gente já tem evidência hoje de uma dose eficaz. A gente não tinha essa noção antes. Então você vai encontrar estudos aí, os primeiros estudos, por exemplo, o estudo Lefteris Karatzanos, que é um grego, né, um grupo grego, publicou muito ali no começo, 2009, 2010, assim, os primeiros ensaios clínicos, um landmark, essa publicação na Critical Care, que mostrou, né, a diminuição da perda de força, inclusive redução do tempo de desmame, da ventilação mecânica com o uso da eletro. Quando você vai dar uma olhada na descrição, ele fala assim, nós utilizamos intensidade para evocar contrações visíveis. Contração visível, no sentido de você ver uma mínima contração, não é o tipo de contração eficaz quando você quer ganhar força e massa muscular. Hoje já se sabe que para você ganhar força e massa muscular, você precisa evocar contrações vigorosas. Agora, obviamente que quando você fala de treinamento, de fisiologia do exercício, fisiologia clínica, quando a gente fala em dose, a gente não fala só de intensidade, porque muitas pessoas se preocupam assim, com a intensidade. Eu vou fazer uma contração X aqui e vou gerar, sei lá, 30 contrações. Vou evocar um tipo de estímulo X e vou gerar 30 contrações. Mas tem um outro fator também que é o volume. Quantas contrações eu preciso gerar para aquele tipo de estímulo? E aí quando você vai colocando dentro dessa panela, né, tanta informação, a largura de pulso, tempo on, tempo off, frequência, intensidade da contração, 30 contrações, X vezes ao dia, X vezes por semana, e o paciente como é que está? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa e por isso que é difícil entender de dose em termos de eletroestimulação. Mas hoje a gente já sabe, vou usar até uma frase aqui da Alison McConnell, né, que inventou o Power Breath, a gente sabe qual é uma dose que funciona, mas ainda não sabemos a dose ótima.
Eu li com bastante atenção esse trabalho que você citou, acho que é o trabalho da Débora, né, que foi uma publicação realizada com equipamento convencional. Os equipamentos convencionais, eles podem funcionar para fazer contrações adequadas no paciente na UTI. A grande questão é que alguns pacientes você não vai conseguir entregar o tipo de dose adequada, e aí tem um outro fator também, vamos dizer assim, operacional, que esses equipamentos eles não têm registro na Anvisa para uso na unidade de terapia intensiva. Então, quando você pega um equipamento desse da ortopedia, nós temos ótimos equipamentos no Brasil. Quark, Embramed, a gente tem Compex, tem marcas sensacionais. Só que eles não têm registro para uso na UTI, porque a Anvisa ela exige um nível de segurança eletromagnética muito mais alto, muito complexo que esses dispositivos têm que ter para não interferir em outros equipamentos. Então, essa é uma barreira muito grande para poder entrar na UTI. Eu acho que se a gente está num hospital que tem uma acreditação internacional, um hospital que busca excelência, a gente tem que ficar atento a essas coisas também. Mas não é que um eletromotor convencional não vá funcionar de maneira adequada em todos os pacientes, mas em vários ele não vai funcionar porque ele não consegue entregar a quantidade de corrente adequada. Então, eu vi esse trabalho, por exemplo, achei muito interessante, uma publicação numa revista sensacional, mas eu achei aquela dose ali uma subdose. Eu acho que eles poderiam ter tido resultados ainda melhores se eles tivessem entregado uma corrente de maneira mais intensa, mas que o equipamento que eles usaram não é adequado e não tinha como chegar nesse nível. Mas você vê que mesmo assim, entregando doses mais baixas do que poderia entregar, de acordo com o que a gente tem de conhecimento hoje na literatura, se consegue ter bons resultados. Eu publiquei ontem no meu Instagram um trabalho de um grupo inglês, onde eles fizeram a estimulação no quadríceps de paciente no pós-operatório de grandes cirurgias abdominais. O tempo on que eles colocaram foi um tempo on de 1 segundo. Quando você pensa em estimulação de nervo direto, você tem que pensar em tempos on de pelo menos 2 segundos. Quando é músculo, acima de 2 segundos de tempo on. Sem contar rise time e decay. Eles nem colocaram tempo de subida, nem colocaram tempo de descida. Foi tempo on de 1 segundo, tempo off de 1 segundo. Fizeram 400 contrações. E assim, teve resultado. Mas os resultados, ao meu ver, eles poderiam ser melhores se eles tivessem utilizado um protocolo mais adequado. Então, eu acho que os resultados estão acontecendo porque as pessoas estão aprendendo a utilizar eletro e assim, entregando uma dose um pouco e cada vez melhor. Eu acho que essa é a construção, né? Essa construção que você citou, do que é uma dose que funciona para uma dose ótima, né? Ou uma dose cada vez melhor. E aquela questão também que você falou mais cedo do tempo que demora quando uma coisa boa vem à tona para que a gente possa realmente incorporá-la, né? Eu ia te fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Você não acha que isso também vem um pouco do... Eu sei que tem o conhecimento e tal, mas não vem de um certo receio das pessoas, né? Você hoje fala, poxa, 1 segundo tempo on e 1 de off, eu acho pouco. O trabalho de Ribeirão, eu acho pouco. Mas você tem um domínio e uma segurança em cima disso, né? Às vezes é esse tempo de transformação das pessoas, né? Ele fala, aperta o botão, não é pra ver uma contração, é para chutar, né? Não é, né? Eu também concordo, eu acho que não é todo mundo na UTI que vai ficar confortável ali, vai, mais um pouco. Mas exatamente, a minha pergunta é uma provocação, porque a ideia do nosso podcast é esse, assim, poxa, se a gente já evoluiu para uma ciência, para uma evidência científica de que essa contração tem que ser vigorosa, às vezes a gente tem que ser mais direto ao ponto na hora de falar, para que a gente pule um pouco essa morosidade de chegar nesse tipo de contração. A gente falou isso esses dias aqui no episódio, Paulo. Caramba, a gente tem que estar numa UTI, onde um paciente entubado está em pé andando, ninguém tem que ligar mais para isso. Isso tem que ser algo comum na visão das pessoas. Então a gente precisa trazer para a eletroestimulação também isso, né? O que você acha um pouco desse receio do pessoal aí em relação à eletroestimulação? Não, bacana você ter colocado isso, e eu me lembrei de uma coisa que é relacionada à ventilação mecânica, né? Você que é um expert aí em ventilação mecânica, na década de 80, quando o modo PSV foi lançado, os pacientes começaram a passar mais tempo em ventilação mecânica do que antes, onde o paciente estava em modo assisto controlado, VCV, PCV, o médico olhava o fisioterapeuta assim, tá na hora de tirar, pum, ia lá e tirava. Muitos falhavam, outros não.
E a maioria não falhava, né, assim, de modo geral. E quando o PSV foi criado, e que pensava assim, um modo de desmame, o paciente estava lá em PSV de 17. Opa, tá 17 hoje. Aí eu ia lá e baixava para 16. Aí no outro dia baixava para 15. Isso, até olha, chegar. Eu vou te dar a data, viu? Em 2007, no terceiro consenso de ventilação mecânica, a recomendação era baixar 2 pontos da pressão de suporte a cada 8 horas. Tá escrito isso lá. Pois é. Então, por quê? Pelo receio mesmo das pessoas. E eu acho que o natural é com o aprendizado, com a confiança, isso vai sendo mudado. Então, as pessoas precisam ficar tranquilas, elas precisam gerar contrações vigorosas. O que ela tem que se preocupar? Com a densidade da corrente que você está entregando, e nos equipamentos convencionais você precisa fazer um cálculo para isso, mas eu já adianto que se você utilizar um eletrodo de 5x5, não tem nenhum equipamento hoje no Brasil de tratamento que você consiga gerar uma densidade de corrente suficiente para queimar a pele do paciente. Segundo ponto que você tem que tomar cuidado é com a articulação. Então você tem que gerar contrações vigorosas, mas o paciente está sedado. Você não pode chegar ali e dar um tranco no joelho dele. Então a contração, eu gosto muito de mostrar um vídeo assim no curso, que é uma contração muito vigorosa de um paciente aqui no nosso hospital, no hospital de base do Distrito Federal, mas que ela é suave. Por quê? Porque a gente coloca um tempo de subida e um tempo de descida muito maior, por exemplo, 3 segundos. Então a contração ela vai acontecendo e aí chega naquele limite máximo ali, articular, aquela contração ela é mantida e depois suavemente o equipamento vai tirando a intensidade para que a perna volte para o lugar. Então, basicamente são essas duas coisas que a pessoa precisa tomar cuidado quando vai fazer eletroestimulação. E uma outra coisa que confunde muito também em termos de intensidade é que é o seguinte: se eu pegar Sinclair, cara aí, jovem, atleta, não tem nenhuma alteração de estabilidade neuromuscular. Descansado. Jovem atleta, não, mas essa estabilidade. Descansado, não dá mais plantão, professor agora, outro nível. Se eu pego um equipamento e coloco 400 microsegundos de largura de pulso e coloco uma intensidade de 50 miliamperes com a frequência de 50 Hz, eu vou evocar uma contração muito forte. Provavelmente essa contração vai ser muito forte. Se eu pegar seu João na UTI, 70 anos, diabetes, polineuropatia, e se eu colocar 4.000 microsegundos de largura de pulso com 50 Hz de frequência ou 100 Hz de frequência, e ao invés de 50 miliamperes eu colocar 120 miliamperes de intensidade, e a contração dele for tipo 3, aquela contração muito fraca, um tipo 4, que não contrai, não recruta todo o músculo, o tratamento mais intenso foi o de Sinclair, e não do seu João. As pessoas não entendem isso. A intensidade do tratamento está diretamente ligada à força de contração que você exerce, que você evoca, não exatamente os parâmetros que você colocou. Obviamente que se o João começa a melhorar e eu consigo baixar e fazer o mesmo grau de contração muscular, utilizando as correntes, as características de corrente que eu utilizei em Sinclair, seu João está melhorando. Mas a dose de tratamento é volume, quantas contrações eu fiz, não tempo, como ainda se usa muito hoje, mas quantos estímulos eu fiz, e o tipo de contração que eu consegui evocar, que a gente usa a escala do Segers, né, que vai de 1 a 5, sendo 5 a contração máxima, assim, esperada. Eu queria continuar, né, porque acho que a gente está falando aqui um pouco, então, de como olhar para a eletro ali na UTI, né, agora pensando mais em prescrição, né, e como sair fora do óbvio na prescrição. Então, a gente já falou algumas coisas, né? O óbvio talvez seria todo mundo falar, não, tá ali, tô vendo o músculo contrair, aí tá bom, vamos continuar assim, né? E aí a gente já entendeu que a gente precisa ir além. Você falou bastante agora de dose. Eu queria pôr um outro ponto, que é a frequência disso ao longo da internação, né? Porque eu também vejo muitas vezes o que acontece eu acho legal a técnica, eu me interesso, ou eu sei fazer, eu faço. Aí no dia seguinte tem alguém de plantão que não sabe fazer, ou que não se interessa, não faz. Ou senão a gente mantém isso na UTI fazendo, e depois
para, né? E aí eu fiz seu curso e eu lembro, né, que tem uma informação importante acerca disso, né? Não adianta essa pessoa ficar comigo 2, 3, 4 dias na UTI e eu manter essa intervenção e aí ela ir para a enfermaria e parar, né? Por exemplo. Então, acho que eu queria que você falasse um pouco disso também, Paulo. Que a gente já pensou fora do óbvio ali em questão de dose e tudo mais, e quando a gente olha para esse aspecto de frequência, de manutenção do tratamento, o que é hoje bem preconizado? Legal. Olha só, eu tô focado na eletroestimulação em pacientes críticos desde 2007, então, basicamente aí, sei lá, 15, 16, 17 anos aí, estudando eletroestimulação, e peguei bem o começo, assim, quando me chamavam de maluco, porque não podia eletroestimular paciente sedado, né? Paciente sedado, não, o paciente tem que referir para você. Assim, E aí que eu fui fazer um estudo, onde foi o primeiro estudo com desfecho primário sendo segurança, a gente pegou o paciente sedado para poder estudar, e naquela época, isso foi em 2013, tá, esse estudo, que a gente começou o estudo foi publicado em 2017, no Journal of Critical Care. A gente já vinha focado, eu falo a gente, esse nosso grupo de pesquisa, né, aqui em Brasília também, no que seria a dose adequada, o que se sabia sobre dose, e nós aplicamos nesse estudo uma dose, assim, bastante elevada. Na época foi o estudo que mais recrutou grupos musculares do glúteo até o tibial anterior, pegando quadríceps, isquio, tríceps rural, e a gente mediu CPK, saturação venosa central, lactato, eram parâmetros que nós tínhamos naquele momento ali, que trazia alguma informação nesse sentido, e nós vimos que era super seguro. E o tratamento na época assim, foi chamado de agressivo, não, foi muito agressivo isso aqui. A gente utilizou um parâmetro chamado total charge, que é a multiplicação da frequência vezes a largura de pulso. É até equivocado esse termo, tá? O total charge mesmo, o correto seria a duração vezes intensidade. Mas saiu numa publicação da Moção Neve, a gente pegou aquele termo e utilizou ali, e assim, bastante intensidade comparado com os outros. Eu só estou falando disso aqui para fazer um link com o que Sancler perguntou, e já vou chegar na sua resposta, porque envolve aqui em Brasília a formação do time de suporte neuromuscular avançado. Por que eu estava falando lá do começo, em 2007? Porque eu sempre acreditei nessa terapia, eu sabia desse potencial, eu só precisava provar cientificamente que isso funcionava, e outros pesquisadores também, mas não é fácil você quebrar paradigma, não é fácil você sair do convencional, né? E a gente tem que ter muita paciência. Eu sei que tem vários alunos aqui, pessoas bem jovens que assistem aqui o podcast, mas tem que ter paciência, tem que ter calma. E depois de tantos anos com equipamentos, com várias patentes, com publicações, agora a gente chegou num cenário aqui muito interessante aqui no Hospital de Base, que você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A nossa coordenadora de fisioterapia aqui, Agda Ultra, comprou essa ideia, a diretoria também, e a gente montou o time de suporte neuromuscular avançado, que é o quê? São fisioterapeutas que estão dedicados a avaliar e tratar a função neuromuscular dos pacientes na unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque a carga de trabalho do fisioterapeuta hoje ela é muito elevada. Então, o fisioterapeuta no plantão sozinho, para fazer VNI, tem lugar que você tem que levar o paciente na tomografia, às vezes tem lugar que você tem que colher secreção para fazer exame, e ninguém aspira ninguém, só o fisioterapeuta aspira, e vai ele não consegue parar para poder fazer eletroestimulação em todo mundo que precisa. No máximo ele vai conseguir fazer em um paciente, no outro plantão talvez já não consiga, porque foi mais puxado. Então a gente percebeu isso, e criamos esse time, e aí essas pessoas, além do profissional que está de plantão, vai um outro profissional que é do time, avalia, discute ali com a equipe rapidamente, já seleciona quem precisa fazer, que não necessariamente é todo mundo, e faz a eletroestimulação naquele paciente. E o que a gente está tentando buscar agora? Expandir isso além das fronteiras da UTI, porque como você bem colocou, e eu acho que isso fica claro também na sua publicação aí, fantástica, aí, parabéns da Critical Care Medicine,
Você tem aquela melhora ali, mas você pode ter muito mais melhora. Você pode ter uma melhora, você pode ter muito mais, esse paciente pode melhorar muito se você continuar fazendo tratamento. A gente fez um estudo aqui, publicado em 2019, onde a gente analisou o tempo de resposta. Porque não adianta só você entregar a melhor dose do tratamento se você não der tempo para aquele tratamento fazer o efeito. Antibiótico, por exemplo, a 48 horas começa a aparecer alguma coisa. E eletroestimulação, quanto tempo? Acima de 5 dias. Menos de 5 dias, os resultados são muito pequenos. Você está começando a preparar o sistema ali. E a média nacional hoje de internação na UTI é o que? Acho que 6 dias pelo SUS. E a depender da unidade, até menos. Então, você prepara o terreno para dar continuidade na enfermaria. Tem pacientes que vão ter força, vão ter um IMS mais alto, que já deambula, já consegue pegar um peso, aí você não vai gastar energia, a energia literalmente, né, da tomada, e a sua, você vai fazer exercícios ativos com ele. Mas tem paciente que sai precisando, e eu acho que isso tem que ser continuado. A gente não conseguiu avançar para esse nível ainda, porque precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais equipamentos, mas a meta é estimular o paciente até quando ele não precisar mais, até ele poder se exercitar com pesos. Ô Paulo, e em relação à distribuição disso ao longo do dia, né? Porque a gente está imaginando isso aí, seria o cenário de uma aplicação diária? Assim, a gente tem algumas possibilidades. Você me fala assim, qual a possibilidade, qual seria o cenário ideal? O ideal, imagine você só para isso. Paciente sedado, entregue na ventilação mecânica, 2 vezes ao dia, 7 dias por semana. Qual seria o mínimo para ter algum resultado? 1 vez ao dia, 5 dias por semana. É o que a gente tem visto aí nas publicações. É difícil você fazer 2 vezes ao dia, porque isso consome muito da equipe, né? Mas esse seria o cenário ótimo. Tem um estudo, que foi um estudo assim, que me deu start assim, para patentear o RICARE, um estudo do Dow com camundongos. Eu li esse trabalho, eu estava morando na Bélgica, em 2008, morava no monastério, estava trancado assim no monastério sozinho, todo mundo tinha viajado no final do ano, aí estava lá triste lendo esse trabalho, e aí ele dividiu, né, vários grupos de ratos, um grupo de ratos ficava na gaiola ali, correndo ali, ativo, controle, e os outros grupos, todos eles seccionavam o nervo femoral. E aí o cara matou rato pra caramba, matou um monte de camundongo. Ele pegou um grupo, ele seccionava o nervo femoral da pata traseira, botava o ratinho na gaiola lá, só. Aí vinham os outros grupos que ele fazia, ele implantava o eletroestimulador no dorso do rato, e aí fazia 50 estímulos por dia, 100 estímulos, 150, 200, 300, ele foi até 5.000 estímulos, grupos, né? Grupos de 100, 200, 300, 5.000. E no final ele sacrificava todos os animais e avaliava qual foi a técnica que evocou melhor resposta em força e massa muscular. E ele viu aí que foi em torno de 200 a 300 contrações. Estímulos, divididos em 24 horas, porque não são 300 estímulos de vez. Então eu vejo muitos trabalhos assim que pegam e fazem 300 estímulos de vez. A gente aqui, saudável, se a gente fizer isso, a gente vai ficar detonado. Então, quando você vai olhar os estudos dentro da fisiologia, com eletro, com biópsia, com biodex, você vai ver 40 estímulos 1 vez ao dia, na pessoa saudável, né, que movimenta. Então, eram 300 divididas em 24 horas. Eu fiz a conta e falei, peraí, isso dá mais ou menos um estímulo a cada 5 minutos. Mas como que eu vou fazer isso se não tem nenhum equipamento que faça esse tipo de coisa? Então, essa foi uma das primeiras aplicações, assim, pensamentos na patente do RICARE, porque, na verdade, o que a gente acredita? Que no futuro muito próximo, cada leito de UTI vai ter o seu eletroestimulador. É só você parar e pensar, vamos usar aqui a velha frase de Heródoto, né? Que é você pensar o passado para você entender o presente e você prever ou fazer o futuro. Hemodiálise, pro rim. A gente tem máquina de circulação extracorpórea para o coração, para o pulmão, né, ECMO. A gente tem marca-passo, a gente tem várias tecnologias, drogas para tudo quanto é órgão e sistema, menos para o músculo, que é o maior, é o mais pesado e que tem um impacto sistêmico, um impacto neuro, imune, endócrino no corpo, não é só um sistema da locomoção, e não tem nada para isso. Então, a gente acredita, sim,
muito piamente que no futuro muito breve, todo leito de UTI vai ter o seu eletroestimulador e você vai conectar esse eletroestimulador naquele paciente, ele vai ficar trabalhando ali ao longo do dia. Não serão 2 aplicações ou uma aplicação de vez. X em X minutos vai ter um estímulo, e os canadenses já fizeram isso, tá? Saiu uma publicação aí sobre prevenção de lesão por pressão, uma coorte prospectiva observacional aí que eles aplicaram eletro, e que os pacientes tiveram uma associação de melhora, e foi com equipamento que ficava ligado 24 horas na UTI. Perfeito. Eu queria acrescentar que eu acho que eu consigo visualizar isso, né? Hoje a gente tem a máquina lá de compressão para a TVP que fica ali ligada no paciente, né? A bomba pneumática, por que não, né? Por que não ser um eletroestimulador, né? Exato, e eu também, eu acrescentaria essa visão de futuro, né, que você estava comentando que, porque às vezes não dá tempo, né, o fisio não tem tempo. A minha visão de futuro é um futuro onde o fisio vai ter tempo, porque a gente vai começar a entender o que dá resultado de verdade lá no final, e parar de fazer coisas que não são, né? Então, você até deu exemplo, né? Às vezes, tem lugar que o fisio tem que acompanhar um transporte. Caramba, manda outra pessoa, porque outra pessoa sabe acompanhar um transporte, outra pessoa não sabe fazer eletro, é a gente que sabe, né? Então, eu acho sim que é esse o futuro, e eu de verdade espero que ele chegue muito, muito breve, né? A gente podia ficar aqui horas falando sobre o assunto, né? Mas acho que a gente conseguiu, talvez quem está escutando ficou assim, mas eu estava com meu caderno querendo anotar os parâmetros, e aí a gente vai falar, faz o curso do Paulo, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, né? Mas porque não era esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo aqui nessa conversa era trazer o quanto a eletroestimulação está aí, né, precisa ser usada e precisa ser pensada fora do óbvio e fora da caixinha para ela poder funcionar, né? Então a gente queria trazer esses pontos importantes de ir além, de pensar além quando a gente fala da eletro, e acho que a gente falou muito, o Paulo trouxe isso muito claro, de uma forma muito elucidada aqui em relação à dose, à frequência e tudo mais, e por que hoje a gente está tendo aí melhores resultados, né? Então, Sanfé, não sei se você quer... Deixa antes de coisar, fazer só mais uma pergunta que eu queria fazer. Paulo, você falou sobre o ReCare, né? Que é um dispositivo que vocês criaram, né? E patentearam e tal. E é só para que você falasse para o pessoal um pouco desse panorama, né? Do que é o ReCare e como é que ele pode, quem sabe um dia, ou ele ou de outras marcas, mais entrar nesse dispositivo, porque o ReCare é uma quebra de paradigmas, né, Débora? A gente falou muito aqui da implementação dessa eletroestimulação tradicional e de repente vem com uma proposta de um aparelho que é uma eletroestimulação para o corpo inteiro, né? Então a gente está quebrando paradigmas e quem sabe otimizando. Olha aí, tem um ReCare na mão dele. Tipo, eu falei mostrar e eu me corrigi, né? Aí ele vai lá e mostra, né? Não, é tipo o pai, né, orgulhoso, que começa a falar assim, então, meu filho, nossa, é tão bonito, peraí, pega o celular, esse aqui, ó. Vai, Paulo, pode falar do seu filho, que cara, é bem-vindo. O ReCare foi transgressor, né, ideia. O ReCare foi muita luta, assim, foi um aprendizado muito grande, de vida mesmo, sabe? De ter paciência, ter resiliência, acreditar no que você está pensando. Obviamente que eu não falo que você tem que ser um maluco, qualquer coisa que vem na sua cabeça, você é aquilo. Não. Você pensa em algo e você vai buscando validações externas para aquilo que você está fazendo. Então, como eu disse para vocês, eu comecei a estudar eletro em 2007. Eu estava na residência. E aí, no final da residência, eu já estava com meus amigos ali, meus colegas ali em Salvador, aplicando, e o negócio não dava certo. A gente foi estudando e foi entendendo que talvez o problema fosse com a gente, que a gente não entendia de elétrico, que a gente era da UTI. Todo mundo sempre tinha sido da UTI. Falei, velho, eu vou no melhor lugar do mundo, onde é o cara mais fera, o cara que mais entende de reabilitação, de mobilização precoce. Tem um cara aí, Rico Gosselink, na Bélgica. Então eu vou para lá. Cheguei lá, eu vi que os caras entendiam menos de elétrico do que a gente. Foi ótimo estar lá, os caras entendem muito de muita coisa. Né? Foi muito bom, assim, foi um aprendizado sensacional, mudou a minha vida positivamente para sempre, mas eu entendi que eles não entendiam de eletro e eu percebi que era um problema meio que mundial. E aí comecei a buscar nessas caixinhas aí da galera da ortopedia, da neuro, um outro da UTI ali.
E aí, quando eu entendi um pouco mais sobre eletro, eu vi que o problema de fazer um eletro eficaz estava nos equipamentos, porque eles não foram desenvolvidos para uso na UTI. E o paciente na UTI tem uma característica específica neurofisiológica, que ele tem uma perda de excitabilidade, e eu preciso mensurar isso para poder entregar a melhor dose para esse paciente. Além disso, você tem um paciente que está na UTI, ele tem polineuropatía da doença crítica, e ele perde força e massa muscular no corpo inteiro. No rosto, ele perde massa muscular. Então, eu imaginei que precisaria de um equipamento que pudesse estimular o corpo inteiro do paciente dentro da UTI, entregando uma dose que é muito mais alta, lembrando que dose, quando eu falo de características de corrente, né, valores de largura, intensidade, frequência, e que esse equipamento, ele pudesse entrar dentro da UTI. Bom, até sair desse ponto, até chegar no RICARE, que foi liberado pela Anvisa em 2020, eu me mudei para Brasília em 2013 para poder desenvolver esse projeto, especificamente para isso. Eu nunca imaginei que fosse morar em Brasília, não tinha a menor vontade de morar em Brasília, queria ficar em Salvador, lá na praia, curtindo a vida ali. E eu mandei para 10 lugares. Mandei para um lugar, não tenho interesse, mas tentando desenvolver, né, em centros de inovação tecnológica. Não. Eu falei, eu vou continuar até alguém aceitar. E aí, aqui em Brasília, o professor João Durigan aceitou o projeto e a gente começou a desenvolver tudo isso aqui. Aí, depois dessas 10 tentativas, aí o Durigan aceitou o projeto e a gente foi correr atrás de verba de pesquisa. E o equipamento, os protótipos não davam certo, e depois ia avançando, e apareceu outro problema, e a gente... Até que apareceu o professor Henrique Rezende, que é da UFMG, um engenheiro eletricista, que foi fundamental aqui para a gente chegar nesse ponto que o RIC é hoje, e assim, a gente tentou sanar todos os problemas relacionados à dose, segurança e viabilidade. Porque uma outra coisa que a gente patenteou também, deixa eu ver se eu tenho aqui, foram as Ribelts, né, que são eletrodos tipo cinta. Deixa eu ver se tem um aberto aqui. Que aí você consegue, de maneira prática e rápida, você consegue prender na perna do paciente. Legal. Tem um plugzinho aqui. Então, eu passo o gel que já vem num tubo de gel que a gente desenvolveu, que você não mela a mão, nem mela o eletrodo, ele passa a camada exatamente igual, e aqui você vem nesses pinos aqui e prende esse eletrodo, facilitando o uso. Por quê? Porque é mais barato também, isso aqui você pode autoclavar, você pode limpar, óbvio, o eletrodo adesivo é o melhor que tem, você precisa de gel, nada, você botou ali, mas nem todo lugar você dispõe desse tipo de insumo, né? Então, foram, sei lá, desde o início até o lançamento na Anvisa, foram aí mais de 10 anos, 13 anos, e os desafios não param, né? Agora, com essa pesquisa em São Paulo, aí na USP, a ideia é criar o código, né? O Código de Suporte Neuromuscular Avançado. A gente recebemos uma verba do Ministério de Ciência e Tecnologia, o governo brasileiro tem interesse de colocar o RICARE dentro de todos os hospitais públicos do Brasil, porque eles perceberam que, se fizessem isso, teriam economia, os pacientes passariam menos tempo internados, e aí sairiam mais rápido da UTI, do hospital, e com menos alteração funcional. Eles falaram, não, vamos financiar esse projeto. Então, estamos sendo financiados aí pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, um ensaio clínico, juntamente ligado à Anvisa e à ANS, como as vacinas, você tem que fazer um registro na Anvisa, e aí depois que saírem os resultados, se os resultados forem positivos, eles criam um código novo e a gente pode inserir essa tecnologia no SUS. A luta não para. Legal. Não para, mas é brilhante. Eu acho que isso tudo se resume no que a gente conversou aqui, né? Que a gente precisa dar sempre um passo à frente, e esse passo ele não precisa necessariamente ser pequenininho, não. A gente tem que pensar grande mesmo, e é o conhecimento, né, que faz com que a gente consiga dar espaço maior para esses resultados. Então tá aí, você aqui no Brasil, com uma ideia que surgiu lá de uma inquietação por meio da evidência científica, para você desenvolver um negócio que tomara que em breve esteja incorporado ao nosso Sistema Único de Saúde, né, e que possa cada vez mais estar presente também nos serviços privados, né? Como você disse, o nosso foco é melhorar o paciente, é reabilitar o paciente, é dar função, é prevenir perda de massa muscular, é ganhar músculo, e aí a gente está avançando cada vez mais para isso.
Parabéns pelo trabalho aí, por esses anos de inquietação e pelos resultados que tem saído. Obrigado. Isso que eu ia falar, eu acho que foi a melhor forma de terminar aqui, né, de finalizando o nosso podcast, porque também tem muito a ver de novo com o que a gente acredita, né, que a gente ali dentro da UTI, a gente não tá ali para fazer um monte de técnica só, né, e ir embora, enfim, a gente tá ali como resolução de problema, então assim, né, que foi a trajetória muito, muito, muito bacana e inspiradora que o Paulo teve, de havia um problema, como é que eu posso resolver, né? E não olhar e falar, tem um problema, não dá para fazer, acho que não vai sair, né? Então essas características que hoje, e que foram, né, Sanclero, que fez a gente começar esse podcast, que é falar para as pessoas, olha, a gente precisa muito mais do que ser técnico, a gente precisa ter resolução de problemas, a gente precisa ter tecnologia, a gente precisa caminhar, né, sair fora da caixa. Acho que é bem isso que a sua trajetória mostra, né, Paulo? Parabéns pela persistência, pela resiliência aí. E é isso, vamos deixando marcas aí na história da fisioterapia de uma maneira muito positiva, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns a vocês também por tudo que vocês já fizeram e pelo trabalho que vocês têm feito de informar tantas pessoas. Acho que a informação é transformadora. Para a gente terminar, a gente sempre traz aqui no final alguma sugestão, alguma que a gente chama de dica do dia, né? De alguma coisa também fora do óbvio, assim, né? Não... Mas aí aqui as dicas nada a ver, que tem tudo a ver, né? É o momento desse. Eu posso começar, eu tenho uma hoje, Débora. Você tem alguma? Eu tenho. Vai lá. Bom, e depois, Paulo, se você tiver também, quiser compartilhar com a gente, sabe, coisas que melhorem tanto as pessoas que ouvem nosso podcast no profissional como no pessoal. Hoje, a minha dica vai para o filme o Steve Jobs, né? O filme que conta a história do Steve Jobs, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje. Não que a gente seja igual a ele, né? Ele tinha suas loucuras lá dentro do filme, mas tem envolvimento de tecnologia e tem envolvimento de pensar muito maior. Então, se eu tenho um eletroestimulador pequenininho que vai lá no músculo, poxa, mas meu paciente tem fraqueza global, eu preciso crescer, e a batalha para que essas coisas se tornem realidade. Então, a minha dica do dia aí hoje é o filme Jobs, que conta a história do Steve Jobs. Legal. A minha é de um podcast, o podcast chama HackMed. Não sei se vocês já ouviram, mas é um podcast muito legal, tem vários episódios muito legais. Em especial, eu citaria, pelo contexto de hoje, o episódio 17, que eles colocam como nome Caminhos para o Médico Inovador, e aí, enfim, né, é um podcast médico, mas a gente consegue extrapolar para a gente. É muito legal como ele fala esse contexto, assim, né, de você estar ali numa prática, às vezes do dia a dia, mas achar novos caminhos, né, e conseguir inovar dentro da sua profissão. Então, acho que é um podcast bem legal para quem gosta dessa perspectiva aí de inovação, de empreendedorismo. Só vale dica de podcast e filme? Pode ser de leitura? Não, pode ser livro, pode ser série, desenho animado, o que você quiser. Legal. Eu vou sugerir a leitura de um artigo que saiu agora no dia 3 de novembro, na New England, sobre o uso da psilocibina, né, que é a substância do cogumelo alucinógeno para tratar depressão. Por que eu estou sugerindo isso? Para abrir um pouco a mente das pessoas que a gente não pode ter preconceitos desde que a gente esteja bem amparado dentro da ética, da moralidade, da ciência. E os resultados foram bastante interessantes. Até hoje a gente não tem cura para depressão. E o grupo que recebeu uma dose mais elevada, lá de 25 miligramas, teve melhora significativa. Então acho que vale a pena a gente ler essas coisas que saem um pouco assim do que a gente está focado, entender que tem pessoas que estão expandindo a mente, assim como Steve Jobs, assim como outros pensadores aí de inovações. Não necessariamente a inovação tem a ver só com a inovação tecnológica. Às vezes inovar é pensar de uma maneira diferente e resolver um problema. E eu acho que são esses esticar, sabe, esticar da profissão, das pessoas que fazem as coisas crescerem, né, avançar, isso mesmo. Então, queria muito agradecer de novo, Paulo, sua presença, foi uma conversa ótima. A gente vai deixar esse final agora para você deixar seu contato, suas redes sociais, seu curso, enfim, o que você quiser colocar aqui. Obrigado, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Eu fico lotado aqui no Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília. Meu Instagram é o @SilvaPauloEugênio. No LinkedIn tá Paulo Eugênio Silva.
gratuito, acabei de entrar. É Paulo Eugênio, né? E também vou mando para vocês depois o link do nosso curso online de eletroestimulação, um curso de 20 horas, que tem toda a base da eletroestimulação para uso no paciente na unidade de terapia intensiva. Não é um curso específico sobre o RICARE, é um curso de eletroestimulação, que as pessoas vão entender como programar da melhor forma possível o seu equipamento e as possibilidades de aplicação. E o curso está bem interessante, um curso bem enxuto, assim, mas muito bacana. E tem os cursos presenciais também, que eu acho que agora só volta a acontecer em 2023. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui, amigo. É muito bacana poder conversar sobre isso. E a gente espera que, mais uma vez, sementinhas de um profissional melhor tenham sido plantadas por aí, né? Que a gente possa alcançar as pessoas da melhor forma possível. Agradeço imensamente. Débora, foi um prazer mais uma vez estarmos aqui. E em breve a gente volta no novo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.